Fala galera, Humberto Fraga na área. Estou aqui fazendo essa aula especificamente para você que está fazendo esse curso de discursivas da Câmara dos Deputados para o cargo de técnico legislativo. Então vou abordar aí o que é que o edital trouxe sobre a peça, como é que a banca Sebrasp costuma cobrar, o que é que você realmente tem que colocar, o que é que você precisa saber. Então vamos trazer um pouquinho aí as principais informações para que você treine bastante até o dia da prova e com certeza aí, com nossa ajuda, você conseguir aí conquistar essa vaga. Beleza? Então, vou puxar aqui o quadrinho aqui, tá? Nós três aqui. Eu tô aqui no meio, o Matheus e Lucas. Beleza? Vamos seguir aqui com as principais informações que tem aí no edital. Então, o edital, ela trouxe aí, né? A divisão de pontuação para a parte objetiva e para a parte discursiva. Então, na parte objetiva, a gente tem ali, como conhecimentos gerais, 90 pontos, 90 pontos de conhecimentos específicos, representando aí um total de 180 pontos, então isso aí representando 75% da sua nota. E você já tem que saber isso aqui de cara, porque por mais que você treine discursiva, você precisa ir bem na objetiva para que você tenha a sua discursiva corrigida, beleza? Então você precisa de um mínimo ali de 54 pontos para não ser eliminado. E na prova discursiva, você tem aí 3 questões para fazer, tá? Então, uma questão de conhecimentos específicos, valendo 15 pontos de 20 linhas. Uma questão aí de conhecimentos específicos de 15 pontos, também valendo 20 linhas. E uma peça técnica de conhecimentos específicos, valendo aí 30 pontos de 50 linhas. E aí, somando tudo, dá 54 pontos, né? Somando tudo, dá 60 pontos. Você tem que fazer um mínimo ali de 54 e essa nota aí equivale a 25% da sua nota. Uma coisa interessante do edital é que não existe mínimo dentro da prova discursiva por questão. Ou seja, se você zerar a primeira, você não está eliminado, né? Você precisa fazer aquela pontuação ali total somando as 3, beleza? Então fique atento a isso aí. Não tenha em mente que você está num cargo muito disputado e que a pontuação ali vai acabar sendo muito próxima, então nem pense em zerar uma delas, né, com essa informação. Você tem que ir realmente para cima para tentar gabaritar isso aí da melhor forma possível. Beleza? Seguindo aqui a aula, vamos lá. Como é que está o edital aí em termos de disposição dentro do seu dia? Então você vai, na parte da manhã, você vai ter um tempo ali de 5 horas para fazer, tá? E na parte da tarde, você vai ter 3 horas para fazer a sua questão discursiva. E aqui você tem que ter muita atenção, porque 3 horas eu considero que é um tempo relativamente apertado para você fazer essas questões. Você vai ter ali basicamente 45 minutos por questão para fazer e 1 hora e meia para fazer a peça. Você tenha isso em mente, tá? Para que você não perca tempo. E aí vem o grande bizu, né? Se você realmente for parar ali para fazer toda a parte de rascunho de uma questão, toda a parte de rascunho de outra, toda a peça e depois for passar limpo, não vai dar tempo. Não há tempo hábil para isso. Você aqui tem que ser muito estratégico na hora de fazer essa prova. Qual é a dica que eu te dou? Que está até no curso regular da gente aí de discursivas, né? Você vai fazer sempre os resumos em tópicos. Você vai olhar ali o que está perguntando e aí você vai elencar as ideias-chave que você vai colocar ali na sua prova discursiva. Você elencou aquilo ali no rascunho, em tópicos, as ideias, e depois você já vai para o espelho definitivo, para que você escreva ali de caneta preta, isso é importante, tá? Que é a exigência do edital, a caneta preta, e você já começa a colocar aquilo ali no papel e já vai fazendo o seu texto ali, mais ou menos com o quebra-cabeça montado do que é que você vai fazer. Mas você precisa treinar isso, né? Treine tempo, use o curso para treinar as questões de forma cronometrada. Tá? Se você está percebendo que está estourando o tempo, fica ligado nisso aí, porque pode ser fatal se você não tiver um bom planejamento aí em termos de tempo para fazer, beleza? Então vamos treinar esse tempo aqui, tá? Tenta pegar as nossas questões do curso. Se for questão, tenta fazer até 45 minutos. Se for a peça, até 1 hora e meia. Mantendo essa média aí, tá perfeito, beleza? Seguindo aqui, eu trouxe aqui a parte do conteúdo, né? Porque a discursiva vai cair ali o conhecimento específico.
Coloquei aqui analista legislativo, né, mas podem ignorar porque nosso curso é de técnico, então vamos focar aqui. O que é que vai cair aqui? O que é que pode cair? Direito constitucional, regimento interno, administração geral, licitações e contratos, TI, né, tecnologia da informação, dados, estatística e AFO. E aí vem o bizu. Você olha assim, nossa, tem TI ali, tem dados, tem estatística, isso pode cair? Em tese pode, mas eu não apostaria muito nisso, tá? Existe aqui uma disciplina que eu acredito muito que vai vir, né? Parte de licitação e contratos, tá? Pode vir alguma coisa ali voltada para a AFO e até de direito constitucional, né? Aquela parte ali um pouco do processo legislativo, de alguma coisa de constituição nesse sentido. Então essas são as apostas que eu trago. Não fiquem se matando para pensando numa peça técnica aqui que envolve estatística, dados e TI, porque é muito improvável que venha. A gente realmente precisa pensar que as discursivas das provas, elas normalmente têm a ver com o cargo que você vai exercer. Tá? Então, por mais que esteja ali na parte específica, vamos treinar bastante aquelas matérias ali que tem mais cara de cair. Né? Porque pense o seguinte, vou falar mais para frente como é que funciona o parecer, né? Uma peça técnica, mas em tese você vai trabalhar ali com opinativos de alguma situação hipotética, algum caso que está acontecendo. Né? E você não vai trabalhar com a área de TI para desenvolver aquilo ali. Então, dificilmente vai cair isso na discussiva. Beleza? Mas vamos lá. Como é a estrutura de uma peça técnica, né, no padrão geral? Você tem ali um relatório, que é a parte de introdução, você tem a parte da fundamentação e você tem a parte da conclusão. Via de regra, a Sebrasp ela não exige que você faça, né, a parte do relatório e a parte da conclusão, encaminhamento, fechamento. Isso não é comum. Você vai ver que as peças, normalmente, elas vêm de forma ali completa na parte do manual de redação. Eu trouxe para vocês verem também, vou mostrar já como é que está dividido, né? Como é que está feita essa divisão na principal peça que pode vir na sua prova, mas tenha em mente que a prova ela pode te pedir. Então, quem vai dizer exatamente o que é que tem ali, o que é que você vai botar ou não, é a própria questão. E o que você tem que ter certeza é que essa parte aqui é onde você tem que se concentrar. É a parte da fundamentação, é a parte da sua análise, é a resposta direta do quesito do que está sendo perguntado. Então, você bote na cabeça que você precisa olhar a situação hipotética, analisar os fatos e colocar ali a sua conclusão sobre a situação que você está trazendo, tá? Mas assim, você pode trazer um relatório, que é uma introdução, onde você coloca ali, ó, trate-se de uma denúncia formulada por empresa X, né? Se for um caso de uma denúncia, por exemplo, por supostas irregularidades, né? Só para você introduzir do que você está falando. Na sequência, você precisa indicar os achados que vão ser analisados. Esses achados vão estar na situação hipotética da questão. Você vai fazer a subsunção do fato à norma. O que é isso? Você vai olhar o fato, vai pensar na norma, o que, é que a norma fala sobre aquele fato, aquilo ali é regular ou irregular, e aí você vai fazer a subsunção do fato à norma para você concluir ali no final do parágrafo se é regular ou irregular. E é muito importante que você tente separar os achados por parágrafo. Então, se sua questão tiver 3 achados, 3 situações hipotéticas, você separa ali uma para cada parágrafo para que você desenvolva aquilo ali da melhor forma. Beleza? Desenvolveu, vamos para a conclusão com o fechamento, que é você trazer quais são aqueles achados pertinentes, ou seja, aqueles que têm algum tipo de irregularidade, e o que é que precisa ser feito para sanar aquilo ali. Fechou, você vai escrever o parecer, local, data e assinatura e segue. Esse seria o padrão completo de uma peça que você não precisa necessariamente escrever tudo, só se a questão pedir. Porque, como eu vou mostrar alguns exemplos aqui de questões, às vezes, né, a questão Sebrasp ela pode pedir para você escrever uma introdução ou um relatório e pontuar por isso. Ele pode pedir para você dispensar o relatório, ele pode pedir para você fazer um encaminhamento ou um fechamento, ou não pedir nada,
entendeu? E se ele não pedir nada, você pode focar exclusivamente na fundamentação, tá? Se ele não pedir nada, vai direto para os itens, porque o que você vai realmente ser pontuado é nessa parte aqui, ó. Você identificar os achados que estão lá, fazer a subsunção do fato à norma e concluir se aquilo ali é regular ou irregular, né? Se for um caso desse. Então, como é que funciona o enunciado da peça técnica? Você vai ter lá a situação hipotética, é um estudo de caso, tá? Então vai ter uma história contada, né? Vai ter lá contando que uma empresa foi contratada, né, pelo Estado e, sei lá, teve uma mudança ali, né? Não seguiu exatamente vai lhe dizer as fases licitatórias ali para você saber ali se está seguindo de forma correta ou não, né? Se está dentro do caso de inexigibilidade, por exemplo. Então ele vai trazer uma história hipotética para você analisar e aí vai vir um comando da questão, né, indicando qual vai ser a forma de você fazer aquela análise ali. E na sequência vão vir os tópicos indicando quais os achados vão ser analisados. Então, indo para a parte prática aqui, eu trouxe uma série de questões da Sebrasp cobrando peça de natureza técnica para você ver como realmente funciona, né? Então tá ali, ó. Essa aqui é do técnico que cresceu de 2015, tá? Então tem aqui, ó, por meio de portaria, determinado órgão sujeito à fiscalização do TCU, concedeu um cargo em comissão, suprimento de fundos, aí você vê que aqui é uma coisa de AFO, né? Suprimento de fundos. Aí ele traz a situação hipotética e aí ele vem, ó, redige um parecer técnico relativo ao suprimento de fundos da situação hipotética, apontando as irregularidades. E aí vem os tópicos, ó. Ele diz o que é que você quer, o que quer que você analise. Beneficiário da despesa, tipo de despesa, aplicação de recursos, prestação. E olha o item 2 aqui, ó, ele pede as recomendações a serem apresentadas pelo TCU ao órgão que concedeu o suprimento de fundos. Então, por que é importante você saber a estrutura completa de um parecer? Porque quando chegar aqui, você tem que colocar o que ele está pedindo. Ele está botando 5 pontos aqui para você fazer as recomendações. Mas para você saber o que é recomendação, você precisa entender a estrutura completa. Ele pediu o relatório aqui, aquela introdução inicial? Não. Você vai botar? Claro que não. Você já vai direto para a fundamentação, tá falando ali de achado por achado. No final vai fazer a recomendação. Você precisa aqui fazer o fechamento com assinatura e data? Também não. Por quê? Porque ele não pede. Ele não pediu ali para você fazer isso, então não precisa você fazer. Mas vale a pena fazer? Depende. Se você precisar de linhas, talvez precise, talvez seja bom. Vocês vão ver a fórmula de pontuação, que quando você escreve ali sua discursiva de forma completa, o seu erro de português ele é menos penalizado, porque na fórmula você divide seu número de erros pelo número de linhas escritas. Então, assim, é um recurso para você lançar mão se você precisar de linhas para preencher. Quanto mais você preencher linhas aqui, melhor para você em termos de pontuação e de busca por tentar encontrar ali o que está no espelho de resposta, que é você gabaritar. A gente está aqui para que você tente gabaritar a sua prova. Tá? Vamos ver essa aqui do TCE Paraná. Ó. Tem a situação hipotética, né? E aí ele vem ali, ó, na qualidade de analista, tal, pede para fazer elaborar um parecer a respeito da situação hipotética. Mesma coisa, ó, vem a situação hipotética, vem o comando da questão e vem os achados para você analisar. Então vem ali, ó, descreva as características do modelo da administração pública, descreva os objetivos do plano de reforma do aparelho do Estado, discorra sobre os conceitos de governança e de accountability, apresente uma conclusão. Ó, aqui ele pede para apresentar uma conclusão. Então, e o que é que você vai fazer? Você vai responder diretamente os tópicos e no final fazer uma conclusão lá, beleza? Então é importante que você coloque no papel aquilo que está sendo pedido na própria questão e veja que cada tópico aqui, né, de achado para você analisar, ele vai lhe dizer o ponto que ele vai dar. Então, você não precisa colocar nada a mais do que ele pede aqui, porque você já sabe a pontuação de cada item aí que ele quer para você conseguir gabaritar, e é isso que você tem que percorrer durante a sua prova, tá? Vamos aqui, ó, TCE do Rio de Janeiro 2021. Ao avaliar a política pública contábil,
dos ativos intangíveis na unidade, a equipe de auditoria se deparou com as seguintes situações. Aí tem aqui 4 situações, né? Os gastos para a reinstalação de ativo intangível, um software que é parte integrante, uma máquina não funciona sem o software, foi reconhecido como ativo intangível, tal. Aí ele vem com o comando e pede, ó, em seu parecer, apresente a seguinte estrutura. Título, então você vai botar título? Vai, por quê? Porque ele está pedindo. Introdução, redige um parágrafo apresentando o conceito de um ativo intangível, ou seja, essa questão ela está pedindo a parte do relatório, que é o quê? Aquela introdução. Trate-se disso, e aí você fala um pouco disso aqui e redige esse parágrafo introdutório. Essa questão está pedindo. Se não pedir, você não precisa colocar. Aí ele vem, situação encontrada, né? Pede para você analisar as situações do item 1 a 4. Então aqui é importante que você abra um parágrafo para cada um, fazendo aquela situação, né? Traz o fato, traz a norma, faz a subsunção do fato à norma e conclui se aquela situação é regular ou irregular. Aí veja que essa questão ela pede as recomendações, né? Para que você coloque ali a partir das perguntas, o que é que deve ser feito. Então você coloca as situações que estão ali. Por quê? Porque a questão está pedindo. Então a questão pediu, você coloca. Beleza? Vamos essa aqui, ó, TCE Acre. Tem a situação hipotética, comando e vem, ó, ele quer título, quer objeto, quer escopo de auditoria, né, com pelo menos uma questão de auditoria, objeto, o critério, o achado, as evidências, causa e consequência, conclusão e recomendações. Aqui ele pede a conclusão e recomendação. Então veja que aqui ele está mais completo. Então você precisa saber quais são a estrutura da peça que você vai ver. A gente vai trabalhar aqui quais são as possíveis peças que vai cair para você, tá? E aí você vai chegar à sua conclusão de como é que você deve escrever a sua peça. Veja essa questão aqui, ó. Ao elaborar o relatório, não crie fatos novos e, caso queira assinar o documento, utilize apenas a expressão auditor de controle externo do TCE-X. Nessa questão aqui, ele autoriza que você assine lá no final, lembrando que você não pode assinar o seu nome, para que isso não seja nenhum tipo de identificação. Beleza? Vamos aqui, ó, questão de 2015. Cadê aqui? Não, essa aqui já estava, né? Deixa eu ver, essa aqui é do TCE Rondônia. TCE Rondônia, ó, em seu parecer, atenda ao que se pede a seguir. Informe a competência, analise o mérito do achado 1, do achado 2, do achado 3. Então, esses três aqui esses três fazem parte da fundamentação. Lembrando aí, para você fazer um parágrafo para cada achado, norma, fato, subsunção do fato à norma e a conclusão se é regular ou irregular. E ele pede para você opinar aqui no final, seria a parte ali do encaminhamento que você vai fazer sua conclusão final. Beleza? Poxa, eu tinha separado aqui, eu acho que não veio a questão do TCE de 2015, o de 2025 de técnico. Depois eu vou mandar para vocês aí, tá? Eu achei que eu tinha colocado aqui, acabou que não veio, acabou que veio repetido ali. Mas beleza. Vocês entendendo isso aí, inicialmente, eu vou mostrar para vocês as possíveis peças, ou a possível peça que a gente acredita que venha e como é que está no manual da Câmara. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui a importância de vocês tentarem escrever o máximo possível na sua peça, tá? Essa aqui é a fórmula da sua nota, que é o quê? A sua nota total vai ser aqui esse NC, que é a parte de apresentação, estrutura e textual, né? Valendo 1,5 ponto. Então, essa parte de apresentação e de desenvolvimento do tema de apresentação, ela vale 5% da sua nota. Isso é padrão na Sebrasp, tá? Vocês vão ver lá, quando você está fazendo uma questão de 100 pontos, 5 vai ser para a parte de apresentação e estrutura textual. E nas nossas correções, a gente coloca na tabela mais ou menos isso, porque é o padrão dela. Então, aqui, o que é que vai olhar? Vai olhar se seu texto, se sua letra está legível, entendeu? Então, assim, o que é que eu costumo dizer? Que sua letra não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. Quem está lendo precisa entender o que você está escrevendo, porque senão você vai perder ponto ali de apresentação, tá? É importante que você respeite a margem, as margens da direita, que você faça as paragrafações, ou seja, no início do parágrafo, deixe um espaço ali entre a margem esquerda
e a estrutura, e que seu texto seja bem escrito, seu texto seja ali claro, coeso e coerente. Isso aí vai valer aí 5% da sua nota, que no caso aqui vale 30 pontos, né? Então vai ser 1,5 ponto só para isso aí. Na parte de desenvolvimento por tema, que é o grosso mesmo, né? Que é a parte da fundamentação da peça, que é você colocar ali realmente tudo que está sendo pedido ali de análise dos achados que vão vir na sua questão. Então aqui vai valer 28,5, 95% da nota. Então vejam que você vai tirar a sua nota, tá? No geral de apresentação e desenvolvimento do tema, e isso será deduzido dos seus erros gramaticais. Então vai ser aqui, ó, 6 vezes o número de erros dividido pela sua quantidade de linhas escritas. Então, quanto mais linha você escrever, menor vai ser o desconto. Então, tente escrever o máximo, se puder, escreva as 50 linhas, faça isso, e se não tiver tanta coisa para escrever, lance mão da estrutura que eu vou mostrar daqui a pouco como é que vai ser a estrutura completa, para que você coloque ali, né, as informações. Você pode usar da estrutura da peça, a parte formal, que talvez não pontue, mas isso te ajude a completar as linhas ali para que você reduza as suas perdas em eventuais erros de português. Até fiz uma simulação aqui gramatical. Ó. Se você tiver 10 erros e escrever 30 linhas, você vai perder 2 pontos. Se você escrever 50, você só perde 1,20. Tá? Então pensem nisso, lembrem disso na hora que estiver fazendo sua prova. E outra, quanto mais você escreve, maior a sua chance de gabaritar o que está no espelho em relação ao desenvolvimento do tema. Se você escreve muito pouco, a quantidade de você a probabilidade de você gabaritar, ela acaba caindo um pouco, tá? Então, seguindo aqui, dentro da Câmara dos Deputados, o que é que deve cair? Então, se você abrir lá o seu manual de redação da Câmara, em documentos administrativos segunda edição, está lá no site da Câmara, tem aqui os modelos de documento que tem lá. Então, tem apostila, tem ato, tem carta, tem declaração, despacho, formulário. E se vocês forem ler, vocês vão ver que nada disso aqui se encaixa no nosso caso, né? Formulário, memorando, mensagem, ofício, ordem de serviço, nada, tá? As únicas coisas que cabem aqui para o nosso caso, né, que é pertinente, é o parecer administrativo e o relatório. Tem até a parte do poderia vir a parte do um parecer legislativo, né, que tem lá no regimento, mas eu acho muito improvável cair, porque ali tem a ver mais com um parecer de comissão, né, que não é bem o objeto do seu trabalho. Então, a minha aposta forte é que venha um parecer administrativo. O relatório nada mais é do que uma exposição de fatos, né? Ele, inclusive, dentro do seu parecer, pode ter um relatório, tá? Então, o mais importante é que você aprenda, caso necessário, a estrutura do parecer administrativo, que eu vou mostrar aqui agora como é que está escrito lá no manual. O que é um parecer administrativo? Opinião fundamentada, emitida em nome pessoal ou de órgão administrativo, sobre o tema que ele haja sido submetido para análise e competente pronunciamento. Visa fornecer subsídios para a tomada de decisão e tem caráter introdutório no processo. Então, nada mais é do que você opinar em seu nome sobre aquela situação hipotética que está ali, que é o quê? Você olhar o fato, olhar a norma, fazer a subsunção do fato à norma e concluir se aquilo ali está regular ou irregular e dar a sua opinião sobre aquilo ali. E se não for um achado, pode ser outra coisa? Pode ser uma situação hipotética para você analisar a legalidade de alguma norma, algum decreto que vai ser, e aí você vai dar a sua opinião se aquilo ali é válido ou não é. Então, é importante que você opine de forma fundamentada, trazendo sempre a norma, o que é que você entende da norma, né, sobre a situação hipotética apresentada, para que você conclua sobre aquela situação ali. Beleza? E como é que o manual lá da Câmara traz essas situações? Vejam que tem uma estrutura com 6 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a identificação do parecer. Então vai estar lá o parecer, número, AAA ou sigla. Embaixo, o número do processo. A ementa, que seria um resumo, todos alinhados à esquerda. E aí vem o texto. O texto propriamente dito é o que eu mostrei lá no início da aula, que é o quê? O relatório ou introdução, que é o histórico,
para você fazer de forma sucinta. O parecer mesmo, que é a parte de desenvolvimento com as razões justificativas, que é aquela parte que você que é o que você realmente vai ser pontuado, que é você trazer ali o fato à norma, a subsunção do fato à norma e a opinião, e o fecho opinativo com a conclusão, encaminhamento, recomendação, né? E você conclui aquilo ali. Logo embaixo você tem o local e data centralizados, e embaixo a sua assinatura. Lembrando de novo que você jamais pode assinar qualquer nome. O que é que você vai escrever? Você pode, se você for colocar, você pode botar assim, ó, assinatura. Escrever assinatura. Não escrever um nome próprio. Nem invente nome, porque o examinador ele não sabe o seu nome. Se você inventar um nome aleatório lá, Astrogilda, ele pode achar que seu nome é Astrogilda, está se identificando e você pode zerar sua prova por conta disso aí. Então, se for colocar, apenas assine assim, ó, escrito a assinatura, caso coloque e caso a questão peça, tá? Então, aprenda isso aqui. Para quê? Porque a questão pode chegar lá e pedir para você colocar ementa, né? Para você botar o título, o parecer, para fazer identificação. Você tem que saber o que ele quer dizer com a identificação do parecer, entendeu? Tá aqui. Então, fiquem ligados nessa parte aqui, só para você ter a estrutura, mas tenha em mente que você não vai precisar colocar toda essa estrutura. Você tem que estar focado aqui, ó, nessa parte aqui, desse texto aqui. O resto, você só vai colocar se a questão expressamente pedir, tá? Ou se você precisar colocar para preencher linha ali, para fechar as 50, de forma estratégica, para reduzir ali as perdas por eventuais erros de português. Beleza? E aí, o próprio manual, ele traz exemplos, tá? Olha aqui, ó. Parecer número 115/2016, processo número tal/2016, aqui em ementa, ó, revisão de pensão. Tá vendo? Curtinho, uma linha. E aí vem relatório, vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Identificação, parecer número tal, número do processo, ementa, que é o resumo do assunto, e depois vem um texto, ó, com relatório, parecer e fecho opinativo. Vamos lá? Relatório, que é a parte de só a introdução, você não deve gastar muitas linhas com isso, caso coloque. Terminou o relatório, escreve aqui, ó, é o relatório. Abre outro toque para escrito parecer, e aí você vai separar aqui, tá? Por parágrafo, os achados que estiverem no enunciado. Então coloca ali, ó, repito, norma, fato, subsunção do fato à norma, ou fato, norma ou norma, fato, tá? Essa ordem não importa não. O que importa é que você coloque as duas coisas, faça a subsunção uma na outra e conclua ali, e faça alguma conclusão sobre aquele confronto ali do fato com a norma, beleza? Faz isso em todos. Na sequência tem aqui a conclusão, ó, do que você vai fazer, o que é que você, o encaminhamento, o que é que você está concluindo daquilo tudo ali. No final vai escrever aqui, ó, o parecer, e aqui vai ter, e aí você vai escrever aqui, ó, cidade, né? Coloca aqui a data. Eu gosto, quando você for fazer isso aqui, não coloque cidade não, tá? Escreva a cidade e escreva a data. Não coloque nenhuma data e não coloque seu nome aqui, tá? Tá aqui José da Silva. Esse print aqui, gente, é do próprio manual da Câmara, tá? Então, tô trazendo aqui o que a Câmara disse como deve ser na peça que eu considero aqui pertinente para a sua estrutura. Mas lembrando que, via de regra, você pode focar direto em responder os achados de forma direta e todas essas outras coisas de conclusão, introdução, cabeçalho, identificação, processo, você só vai colocar se a banca pedir expressamente e estiver pontuando lá na sua prova. Beleza? Então é isso, galera. Fiz um bizu geral aqui. Deixa eu voltar aqui. Fiz um bizu geral aqui sobre esse edital, para que você saiba como escrever a sua peça técnica. Treinem bastante as questões do nosso curso. A gente está fazendo com todo carinho para vocês, que a gente quer ver vocês gabaritando essa prova aí. Qualquer dúvida, podem falar diretamente aí comigo no WhatsApp, tá? Todo mundo tem meu número aí. Estou aqui 100% para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Viu? Até logo. Abraço. Tchau.